Seja muito bem-vindo ou bem-vinda! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode dominar as questões do tipo Data Sufficiency no GMAT. Esse é um vídeo bem completo porque além de eu te mostrar qual que é a estrutura de uma questão de Data Sufficiency, eu vou te dar duas dicas para começar a olhar um exercício de Data Sufficiency. A gente vai fazer junto 3 exemplos para você ver na prática como que você pode resolver uma questão de Data Sufficiency. Eu vou te mostrar os 2 erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão fazendo uma questão desse tipo. E por fim, eu vou te direcionar, vou te dar 3 dicas para você, quando estiver estudando, conseguir se preparar para as questões do tipo Data Sufficiency. Então vamos lá? A primeira coisa que você precisa saber é a estrutura de uma questão de Data Sufficiency. Toda questão é parecida, porque ela sempre tem uma pergunta, seguida de 2 afirmações, e você vai ter 5 alternativas também que são sempre iguais, são sempre as mesmas. E sabendo de antemão todas essas alternativas, você já vai ganhar muito tempo na hora da sua prova. Mas eu vou te mostrar tudo neste vídeo. A ideia de uma questão de Data Sufficiency é você avaliar cada uma dessas afirmações 1 e 2 separadamente e julgar se, com essa informação dada em cada uma dessas afirmações, é possível você responder a questão do enunciado ou não, a pergunta do enunciado ou não. Você não precisa necessariamente dizer qual será a resposta. Você só precisa dizer se a informação que está contida na afirmação 1 ou na afirmação 2 é suficiente ou não para você responder a pergunta. E depois que você faz o julgamento de se a afirmação 1 é suficiente, se a afirmação 2 é suficiente ou não, você vai ter as alternativas que eu vou mostrar aqui para você. A alternativa A fala que o statement 1 alone is sufficient, but statement 2 is not sufficient to answer the question asked. Ou seja, a 1 é suficiente, a 2 não é suficiente. Se isso for verdade, você vai marcar a alternativa A. A alternativa B é o contrário, fala que statement 2 alone is sufficient, but statement 1 is not sufficient. Então, basicamente, se a 1 não for suficiente, mas você sabe que a 2 é suficiente, então é a alternativa B. Se você tiver os 2 statements together suficientes para responder a questão, mas separadamente eles são insuficientes, então você vai marcar a alternativa C. Já se os 2 statements forem suficientes separadamente, isoladamente, então um é suficiente sozinho, o 2 é suficiente sozinho, então a alternativa correta é a D. E por fim, se mesmo juntando os 2 statements, você não conseguir responder, dar uma resposta única para a questão de Data Sufficiency, então você vai marcar a alternativa E, beleza? Agora eu vou te dar a minha primeira dica para você aprender a avaliar essas afirmações, mas de uma forma muito rápida, beleza? Então vamos lá. Primeiro você vai ter que avaliar se o statement 1 alone is sufficient, ou seja, se só a primeira afirmação já é suficiente sozinha. Caso seja suficiente, então você vai para a segunda afirmação, então ignorando agora a primeira afirmação, vai olhar só para a segunda e você vai pensar, bom, o statement 2 alone is sufficient, então só o 2 sozinho é suficiente? Se sim, então a alternativa correta é a D. Se não, a alternativa correta é a A. Beleza? Agora, se o statement 1 alone is not sufficient, tá? Então se o 1 não é suficiente, você vai avaliar se o 2 é suficiente. Se o 2 for suficiente, então aí você já tem de cara que a alternativa correta é a B. Se o 2 não for suficiente, quer dizer, olha só, a gente não tem o statement 1 alone sufficient, nem o statement 2 alone sufficient. Nenhum dos dois separadamente é suficiente. Então o que a gente vai fazer é juntar os dois e ver se, juntando o statement 1 e o statement 2, a gente consegue responder a pergunta, ou seja, dar uma resposta única, uma resposta que seja única à pergunta do enunciado. Se então a gente avaliar os 2 statements together, a gente chegar à conclusão de que sim, eles são suficientes se a gente juntar os dois, então a alternativa correta é a C. E se mesmo juntando os dois a gente não tiver o suficiente de informação para conseguir resolver a questão, então a alternativa correta é a E. E aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte, porque se de cara você perceber que o statement 1 is sufficient, ou seja, a primeira já foi suficiente para você responder de forma única a pergunta do enunciado, então você só tem 2 possibilidades de alternativas, ou seja, você já pode cortar a B
a C e a E, porque você só pode ter como respostas ou a A ou a D. Fica ligado nisso, porque isso vai te ajudar a ganhar tempo na hora da prova. E aí a hora que você for olhar para a segunda afirmação, se a segunda afirmação sozinha também for suficiente, aí você tem como resposta correta a D, caso contrário é a A. Então aí você já vai pegando velocidade na hora de fazer a prova e isso vai te ajudar a ganhar tempo para outras questões que não sejam de Data Sufficiency. É por isso, inclusive, que na minha plataforma online de questões específicas para o GMAT, as questões de Data Sufficiency, no início, os primeiros simulados, eu coloco com o significado de cada alternativa na resposta. Mas depois, nos simulados mais avançados, para quem quer realmente se preparar muito bem para a prova, eu nem deixo as opções. Eu só coloco A, B, C, D e E e você tem que escolher qual é a alternativa correta a partir do seu conhecimento prévio já das questões de Data Sufficiency. E eu recomendo para que quando você for treinar para as questões de Data Sufficiency, você faça isso, você já tenha em mente se quando que você tem a alternativa A, quando que é a B, a C, a D e a E. Tá? Isso você pega com prática, você vai ver que depois de praticar algumas questões, você vai começar a ver que tem um padrão e que as questões de Data Sufficiency podem, na verdade, até ser divertidas de serem feitas, porque aí você vai começar a achar fácil. Tá? Mas é treino, você vai ter que treinar, fazer uma batelada de questões, talvez depois de 10, 15, 20, 30 questões você já está achando Data Sufficiency fácil, beleza? Agora eu vou te dar a minha dica 2 para você encarar as questões de Data Sufficiency. Então antes da gente começar a fazer qualquer questão, tá? Eu quero dar essas duas dicas para você, porque aí vai ficar muito mais fácil de você acompanhar os exemplos. E a dica 2 é que New York is not sufficient. Qual que é a ideia de New York is not sufficient? Eu vou colocar aqui uma questão, o x é igual a 2, e aí eu tenho duas afirmações. X é maior do que 1 e x é menor do que 3. Quando a gente vai começar a avaliar as questões de Data Sufficiency, lembra que primeiro a gente tem que avaliar separadamente cada afirmação. Então eu vou começar avaliando somente a afirmação 1. X é maior do que 1. E aí você deve perceber que se x é maior do que 1, o x pode ser igual a 2. Yes, é verdade. Então eu daria como resposta sim para a pergunta lá de cima, né? X igual a 2. O problema é que se o x é maior do que 1, o x também pode ser igual a 3. E aí eu tenho como resposta um no. Então, quando eu tenho no e yes, ou seja, n e y, tá? Eu digo que aquela afirmação não é suficiente. Então, por isso que eu falo New York is not sufficient. Logo, a afirmação 1 não é suficiente. E a gente sabe que a gente não pode ter como resposta nem a alternativa A, nem a alternativa D. Ou seja, ou é B, ou é C, ou é I. Beleza? Vamos avaliar então separadamente a afirmação 2, que fala que x é menor do que 3. Então, a gente tem lá que se x é menor do que 3, o x pode valer 2. Yes, maravilha! E o x pode valer 1 também, porque afinal de contas, se x é menor do que 3, lembra que agora você tem que ignorar, tá, a afirmação 1. Então, o x pode valer 2, yes, pode valer 1, no, e aí repara que a gente tem New York, ou seja, não e yes, né, como respostas possíveis. Logo, a afirmação 2 ela também não é suficiente para a gente responder a questão, tá? A pergunta do enunciado. Logo, a dica New York is not sufficient vai te ajudar a responder as questões de Data Sufficiency. Mas vamos terminar então de responder essa questão, já que nem a afirmação 1 é suficiente, nem a afirmação 2 é suficiente. E aí, qual será a resposta correta? Se a gente avaliar as duas conjuntamente agora, as duas afirmações 1 e 2 conjuntamente, a gente pode ter como respostas ou a afirmação C, caso as duas juntas permitam a gente responder, a gente dar uma resposta única para o enunciado, ou alternativa E, caso mesmo juntando as duas a gente não tenha informação suficiente para responder, dar uma resposta única para a pergunta do enunciado. Então vamos lá, agora eu vou considerar as duas conjuntamente. E aí a gente consegue ver que o x igual a 2 permite a gente resolver a questão. Errado! Porque repara que eu não estou falando em nenhum momento que o x tem que ser um número inteiro, tá? Se o x fosse um número inteiro,
a gente sim poderia dizer que a resposta única seria x igual a 2, porque afinal de contas, o único número inteiro que é maior do que 1 e menor do que 3 é o 2. Seria maravilhoso, mas em nenhum momento a gente falou que o x é um número inteiro. Então, sempre você tem que assumir que os números que aparecem na prova do GMAT são números reais, a menos que ele fale no enunciado o contrário, tá bom? Fale que seja um número racional, ou um número inteiro, ou um número natural, tá? Mas neste caso, a gente tem aqui o 1,2 também é maior do que 1 e menor do que 3, então o que dá como resposta no. 1,971 a mesma coisa, 2,9999 também dá como resposta não. Portanto, mesmo com as duas afirmações 1 e 2 juntas, a gente não consegue responder, a gente não tem informações suficientes para responder de forma única a pergunta do enunciado. Logo, a alternativa qual é mesmo? Exatamente, a alternativa E. Muito bom, agora que você já sabe qual é o roteiro para encarar uma questão de Data Sufficiency, vamos para 3 exemplos que eu separei aqui para você. O primeiro exemplo é esse aqui, que pergunta What is the value of x? E a gente tem duas afirmações. A primeira é x mais 1 igual a 2 menos 3x e a segunda é 1 sobre 2x igual a 2. Então a gente tem duas equações de primeiro grau em cada uma das afirmações, 1 e 2. Vamos começar avaliando primeiro a afirmação 1 e ignorando completamente a afirmação 2. Se a gente olhar para a afirmação 1, a gente vai ver que a gente tem uma equação do primeiro grau. E se você bem sabe, uma equação do primeiro grau tem quantas raízes, quantas respostas, quantos valores de x que satisfazem essa equação? Um único valor, tá? Então, se a gente tem uma equação do primeiro grau na primeira afirmação, essa equação do primeiro grau, como ela é uma equação possível, ela vai dar para a gente uma única resposta e a gente vai conseguir responder a pergunta do enunciado. Logo, a afirmação 1 é suficiente e a gente nem precisa saber qual é esse valor de x, tá? As questões de Data Sufficiency, elas são desse tipo. Elas querem saber se você tem a capacidade ou não de avaliar se você já tem as informações necessárias para responder a questão. Então, sendo A1 suficiente, a gente tem como alternativas corretas ou a A ou a D, né? É uma das duas, na verdade. Então, para a gente saber qual que é a correta, vamos olhar só para a afirmação 2 e a gente vai ver que aí a gente também tem uma equação do primeiro grau, tá? Embora a gente tenha 1 sobre 2x, né? O 2x está embaixo, mas se você resolver essa equação, você vai ver que a gente vai chegar em uma única resposta, tá? Então, a afirmação 2 também, por si só, é suficiente para a gente responder qual é o valor de x. Neste caso, a alternativa correta é a alternativa D, tá bom? Então, simples assim, a gente vai começar com um exemplo mais simples e aí a gente vai evoluindo para os exemplos mais complexos. E aqui eu queria deixar só um comentário, já que eu falei que uma equação do primeiro grau tem uma raiz, uma resposta, e eu quero comentar com você que uma equação do segundo grau sempre vai ter duas raízes também. Duas respostas, dois valores de x que satisfazem, né, uma equação do segundo grau. E adivinha só, se você tiver uma equação do terceiro grau, você vai ter 3 raízes. Se você tiver uma do quarto grau, vai ter 4 raízes. E se você tiver uma equação do milésimo grau, você vai ter 1000 raízes. Tá? Então, fica a dica. Quem sabe você pode precisar dessa dica aí para alguma outra questão. Então vamos para o exemplo 2. O enunciado está perguntando quantos números inteiros, que ele chama de n, existem entre o R e o S. Para a gente conseguir resolver essa questão, a gente vai ter que olhar primeiro para a afirmação 1, ignorando a afirmação 2. Então, vamos lá. Ele está falando que S menos R é igual a 5. Se a gente considera essa informação para tentar responder a questão, então a gente vai ter o seguinte. Eu vou imaginar que a gente tem uma reta numérica aqui. Imagina que é a reta dos números reais, só que aqui a gente está pegando só de 0 até 15, tá? Mas essa reta poderia ir lá para o menos infinito, poderia também ir para o mais infinito, sem problema nenhum. E aí vamos pegar então dois números, R e S, de tal forma que S menos R vai dar 5. E aqui eu peguei o S igual a 9 e o R igual a 4. Repara que S menos R vai ser 9 menos 4, que vai dar 5. Ou seja, eu estou pegando S e R nessa reta de tal forma que a gente obedeça à afirmação 1. Se a gente então obedecer à afirmação 1, vamos tentar responder a pergunta do enunciado.
How many integers n are there such? A gente está entre o R e o S. Such that, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem exatamente 4 números inteiros entre o 4 e o 9. Quando ele fala entre, a gente não deve considerar os extremos, tá? O 4 e o 9 ficam de fora. Entre é só no meio. Então, entre o 4 e o 9, a gente tem somente 4 inteiros. O 5, o 6, o 7 e o 8. Tá? Agora, então, será que isso é suficiente para a gente resolver a questão? Então, a resposta é 4? Então, é possível responder só com a informação da afirmação 1? Talvez não. Porque olha só o que acontece se a gente desloca um pouquinho o nosso RS para a direita. Ou seja, eu desloquei aqui para o 4,5 até o 9,5. S menos R continua sendo 5, porque 9,5 menos 4,5 continua sendo 5. Então a gente está obedecendo a afirmação 1. Só que agora apareceu mais um inteiro aqui no meio, que é o 9. Então, a gente pode ter duas respostas possíveis para a pergunta. Porque se o S e o R forem números inteiros também, assim como os números N que ele está perguntando, então a gente vai ter 4 valores possíveis. Mas se a gente desloca o S e o R para fazer com que S e R sejam números decimais, vamos dizer assim, né, que não são números inteiros, então a gente vai ter 5 valores possíveis para N. Então, a afirmação 1, pelo fato de não dar para a gente uma resposta única para a pergunta do enunciado, não é suficiente. Agora vamos considerar só a afirmação 2 e ignorar a afirmação 1, tá? Para a afirmação 2 ele fala que R e S não são inteiros. Aí você vai falar, ué, mas a gente já não acabou de ver que quando o R e o S não são inteiros, a gente tem 5 números inteiros entre o R e o S? Mas não, porque olha só, se o R e o S não são inteiros, a gente pode ter sim o R sendo 4,5 e o S sendo 9,5, sem problema nenhum. Mas por que o S não pode ser o 14,6? E nesse caso a gente teria 10 números entre o 4,5 e o 14,6. A gente teria 10 números inteiros entre o 4,5 e o 14,6. Porque ele fala aqui na afirmação 2 que o R e o S não são inteiros. Mas ele não fala que S menos R tem que ser igual a 5, lembra? Se você está com essa informação guardada na cabeça, cuidado, porque você pode cair do cavalo se você considerar, tá? Não mistura a afirmação 1 com a afirmação 2. Elas têm que ser consideradas separadamente. Agora a gente está considerando só a afirmação 2. Então, se ele fala que R e S não são inteiros, a gente pode ter aquela configuração anterior, que era, por exemplo, o 4,5 e o 9,5. A gente pode ter o 4,5 e o 14,6. Não tem problema nenhum. E nesse caso a gente teria números diferentes também de números naturais N que poderiam estar entre o R e o S. Então muito cuidado para não misturar as duas afirmações, tá? Mas neste caso a gente acabou de descobrir que as duas afirmações separadamente não são suficientes. Então restam-nos duas alternativas como respostas possíveis. Tem a alternativa C, que é se as duas afirmações juntas forem suficientes para a gente responder, ter uma resposta única só para o enunciado, ou a alternativa E, caso mesmo juntando as duas afirmações, a gente não consiga responder de forma única a pergunta do enunciado. Então o que a gente vai fazer agora é juntar as duas afirmações, considerar as duas ao mesmo tempo. Então se S menos R for igual a 5 e R e S não forem números inteiros, isso é maravilhoso, porque a gente já sabe a resposta. Porque se a gente tiver, por exemplo, 4,5 e 9,5, a gente sabe que a gente vai ter exatamente 5 números inteiros no meio desse intervalo R, de R até S. E não importa, tá? Se você puxar a régua para o lado super negativo ou para o positivo lá na frente, não importa. Contanto que o R e o S continuem a uma distância de 5 unidades entre eles, e o R e o S também não sejam nunca números inteiros, então sempre entre o R e o S você vai ter 5 números inteiros, que é o que está sendo perguntado no enunciado, está na pergunta do enunciado. Quantos números inteiros N existem entre R e S? Então, usando a afirmação 1 e a afirmação 2, a gente consegue afirmar que são exatamente 5 números inteiros ali nesse intervalo.
Como a resposta é única e ela é possível usando as afirmações 1 e 2, a alternativa correta é a C, isso mesmo. Agora a gente vai para o nosso terceiro exemplo, que fala o seguinte: If y is greater than 110% of x, is y greater than 75? Então, se y é maior do que 110% de x, o y é maior do que 75? Vamos ver. A gente primeiro tem que considerar a afirmação 1 ignorando a afirmação 2. E se a gente considerar essa afirmação 1, que fala que o x é maior do que 75, a gente vai ter o seguinte, tá? Vamos lá, considerar as informações que a gente tem no enunciado. Se y é maior do que 110% de x, isso é a mesma coisa que eu escrever y maior do que 1,1x, 1,1 vezes x, né? Por que isso? Tá? Se você está se perguntando de onde eu tirei esse 1,1, a resposta é simples. Se eu falo que o y é maior do que 110% de x, isso é a mesma coisa que 110 dividido por 100, tá? O 110%, né? O porcento nada mais é do que uma divisão por 100. Então, 110% é 110 dividido por 100, e se você fizer a conta, 110 dividido por 100 dá 1,1. Esse é um truquezinho para você ganhar tempo na hora de fazer uma questão que envolva porcentagem, porque, afinal de contas, pode ser mais fácil você trabalhar com um número decimal ao invés de um percentual ali no meio da sua conta. Tá? Então, eu faço essa transformação, gosto de fazer essa transformação, recomendo que, se você tiver facilidade em transformar percentual em número decimal, você também faça. Ou se você não tem, talvez você possa desenvolver essa facilidade, tá? Porque é questão de prática e você consegue pegar isso. Se você quiser alguma dica a mais de como você pode desenvolver essa habilidade, coloca nos comentários aqui e aí quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo específico para te ajudar a fazer isso. Então tá, vamos considerar que o y é maior do que 1,1x, porque isso está no enunciado. E vamos considerar a afirmação 1, que fala que o x é maior do que 75. Se a gente levar em consideração essas duas informações, a gente vai ter que o y é maior do que 1,1 vezes 75. E como a gente já tem mais de uma vez o 75, porque é 1,1 vezes 75, isso já é mais do que 75, então repara que usando essas duas afirmações, né, a que está lá na pergunta do enunciado e a afirmação 1, a gente consegue afirmar que o y é sim maior do que 75, que é a pergunta do enunciado, tá? Is y greater than 75? Yes, tá? Então, a afirmação 1 é suficiente para a gente resolver essa questão, responder a pergunta do enunciado. Só que a gente ainda tem que considerar, lembra, a afirmação 2 separadamente. Então, vamos lá. Se a gente tem que y é maior do que 1,1x e a gente agora tem que y menos x é igual a 10, bom, aí você vai falar, o x é maior que 75. Então, se y menos x é igual a 10, o y vai ser maior que 85. Logo, a afirmação 2 é suficiente, certo? Não, errado, errado. Olha só o que eu acabei de fazer. Eu considerei a afirmação 1, x maior que 75. Eu não posso considerar a afirmação 1 quando eu estou olhando a afirmação 2. Então, se por um acaso você não percebeu que eu cometi essa gafe enquanto eu estava resolvendo o exercício, fica mais ligado da próxima vez. Tá bom? A gente não pode considerar a afirmação 1 quando a gente está considerando a afirmação 2, tá? Então, vamos considerar só y menos x igual a 10. Se a gente considera que y menos x é igual a 10, é verdade que a gente pode falar que o y é igual a 85, o y é igual a 86, 87, qualquer número maior que 85, sem problema nenhum. Só que a gente também poderia falar que o y é igual a 20, caso o x fosse igual a 10, por exemplo. Porque repara, se o y é igual a 20 e o x igual a 10, então y menos x vai ser 20 menos 10, que vai dar 10. Então a gente vai estar obedecendo à afirmação 2. E se a gente tivesse o y igual a 85, por exemplo, e o x igual a 75, então a afirmação 2 também estaria sendo obedecida, porque a gente teria 85 menos 75 igual a 10. Então a gente tem diversas respostas possíveis, tais que
y menos x resulta em 10. E como a gente não tem uma resposta única para a pergunta do enunciado, então a gente tem a questão do New York is not sufficient, ou seja, a gente tem New York aqui, então a afirmação 2 não é suficiente, tá? Então sempre que a gente tem não e yes, ou N e Y, ou New York, a gente vai ter uma afirmação que não é suficiente, porque ela não gera uma resposta única para a pergunta do enunciado. Então neste caso, você sabe que a 1 é suficiente e a 2 não é suficiente, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Ficou claro para você? Espero que sim. E aí eu quero resumir esses exercícios que a gente fez com os nossos conhecimentos, né? Falando para você tomar cuidado com as pegadinhas e mostrando para você quais são, então, os 2 erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão fazendo uma questão de data sufficiency. Vamos lá, o primeiro erro é assumir como verdade detalhes que não foram dados. Por exemplo, assumir que você tem um número inteiro, sendo que na verdade você pode ter um número racional ou qualquer outro tipo de número. Então, por via das dúvidas, sempre considera que o número dado no enunciado de uma questão do GMAT vai ser um número real, tá? A menos que o enunciado fale que aquilo é um número racional, ou que aquilo é um número inteiro, ou que aquilo é um número natural, tá bom? Então toma muito cuidado para não assumir como verdade alguma coisa que não foi explicitamente falada. Segundo erro mais cometido, usar a afirmação 1 para responder ou para considerar a afirmação 2. Tá? Ou o contrário, usar a afirmação 2 para considerar a afirmação 1. Esse é um erro muito comum de pessoas que nunca fizeram questões de data sufficiency e não sabem que você tem que considerar separadamente as afirmações. Tá? Então, fica ligado nisso, porque quando você estiver fazendo questões de data sufficiency, você vai ter que considerar a 1. E a minha sugestão é, quando você estiver considerando a afirmação 1, tampa com o dedo a afirmação 2, para você nem cair em tentação, não correr o risco de cair em tentação de olhar para a afirmação 2. E quando você estiver considerando a afirmação 2, tampa a afirmação 1, tá? Para você não correr o risco de considerar a afirmação 1 enquanto você estiver fazendo a consideração da afirmação 2. Fechou? Então evita de cometer esses 2 erros que são clássicos das questões de data sufficiency, mas você não precisa mais cair nesses erros. E aí, por fim, eu quero compartilhar com você 3 dicas para você se preparar, né? Então, para você aumentar a eficiência da sua preparação rumo a enfrentar essas questões de data sufficiency. Se você quiser se preparar bem, você tem que saber responder questões que são do tipo: sabendo o perímetro, eu consigo achar a área? Se eu tenho x, eu consigo achar o y? Se A é maior que B e B é maior que C, A é maior que C? Eu não vou dar as respostas dessas perguntas, mas se você quiser, escreve aqui nos comentários para eu saber qual é a sua resposta para essas perguntas. E as primeiras pessoas que responderem, eu garanto que eu vou responder, eu vou comentar. Se você tiver com dúvida, eu vou te ajudar. Mas comenta, deixa o seu raciocínio aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Tá bom? Para o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre o GMAT, não se esquece de se inscrever no canal, porque aí você vai ficar sabendo das novidades também, conforme eu for postando novos vídeos. E também não esquece de compartilhar com seus amigos que vão prestar o MBA ou que vão fazer a prova do GMAT. Um abraço e até o próximo vídeo.